Olá a todos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da Igreja Reformada de São Paulo e estamos estudando sobre a vida piedosa. Perdão, como vocês já podem ver, eu estou gripado, uma alergia aqui, mas acho que vai ser possível. Então vamos ter um incômodo algumas vezes aí, me perdoem. Nós vamos iniciar então com uma leitura do Salmo de número 4. Depois faremos uma oração para iniciarmos a aula de número 4, o que é temor do Senhor. Então vamos ler o Salmo 4. Eu encorajo você a ter em mãos a sua Bíblia, não só para essa leitura, mas para as leituras bíblicas que acontecerão no decorrer da aula. Salmo de Davi, o mestre de canto com instrumento de cordas. Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Da angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça, confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta-te sobre nós, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Até aí então a leitura do Salmo de número 4. Nós vamos orar, pedir ao Senhor a sua bênção para essa manhã. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor gracioso, bondoso, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá, por todas as bênçãos que temos em Cristo, pela saúde, pelo pão que comemos esta manhã, pela vida e oportunidades que o Senhor nos dá, por todas as tuas dádivas, agradecemos, Senhor. Agora vamos estudar mais uma vez sobre esse tema da piedade e reconhecemos que não obteremos um bom proveito desse estudo a não ser que o Senhor mesmo, em sua graça, opere no nosso coração. À medida em que estivermos estudando, pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que nos conceda arrependimento, que nos conceda desejo sincero de crescer no Senhor, no conhecimento da sua palavra, no conhecimento do Senhor, que nós possamos aprender o que significa temer ao Senhor e efetivamente usar os meios para crescer nesse temor. Nós pedimos, Senhor, essas coisas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, bom dia a todos vocês que estão acompanhando. Bom dia para Raquel, Carla, Tiago e para os demais que talvez não colocaram o nome aí, mas também estão acompanhando, tá bom? Lembrando sempre que eu digo, né, eu aprecio bastante quando coloca aí um comentário, porque aí eu tenho a noção de quem realmente está assistindo. Os números aqui que o painel dá a respeito das pessoas que estão assistindo, eles não são exatos e não dizem quem, né? Então, é muito importante saber quem está aí. Bom, vamos então para o nosso estudo. E eu quero começar relembrando algo no qual nós paramos na última semana. Então,
uma definição simples de piedade, como já temos visto, é que a piedade ela é devoção em ação. É uma atitude do coração em relação a Deus. Só que uma atitude, né, que nos leva à ação. E essa devoção em ação, ela envolve pelo menos 3 elementos que estão aí na sua tela. O temor de Deus e o amor a Deus na base dessa devoção a Deus. E o ápice dessa devoção a Deus é o desejo de Deus. Então, observamos que para que haja essa devoção, então lembre-se, piedade é devoção em ação. E o que é devoção? A devoção envolve temor a Deus, amor a Deus e desejo de Deus. Também observamos que existe algo que precede essa devoção e algo que acompanha essa devoção. Então, o que precede essa devoção? O conceito sobre Deus. Para que você seja devoto a Deus, e entendendo que a piedade é a devoção em ação, você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus para temer a Deus, para amar a Deus e para desejar a Deus. Então, o que precede esse relacionamento com Deus, de devoção, temor, amor e desejo, é justamente o conhecimento, o conceito que você tem sobre Deus. Isso é o que precede. O que acompanha essa devoção, obviamente, é uma vida que agrada a Deus. É um comportamento transformado. Transformado não por regras, não por imposições, não por costumes, mas um comportamento transformado por causa do seu relacionamento com Deus. Então você sabe quem Deus é, você tem um relacionamento com Deus que envolve temor, amor e desejo, e então, como fruto disso, você vive de uma maneira que busca agradar a Deus. E aqui está a verdadeira religião. Sem essas questões aqui apresentadas, você não tem a verdadeira religião. Você tem uma questão, uma religião formalista, ritualista e qualquer outra coisa, menos a religião verdadeira. Então isso aí degenera em regras, em legalismo, em antinomismo, que é o contrário do legalismo, né? Quer dizer, você não quer obedecer à lei de Deus, gera um comportamento anticristão. Então, tudo isso decorre justamente da falta dessa devoção. Então, na última aula, eu observei que o primeiro elemento dessa devoção é, como nós vimos lá naquele triângulo, vou voltar aqui, o temor de Deus. E nós olhamos para o ensino do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para aprendermos algo sobre o temor de Deus. Mas ainda precisamos buscar agora, com um pouco de mais clareza, ainda que isso já tenha sido mencionado em alguma medida ao estudar o temor de Deus lá no Antigo e no Novo Testamento, mas agora nós precisamos buscar com mais clareza o que é o temor do Senhor. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, bem como a forma como nós podemos obtê-lo. Okay? Então, o que é esse temor de Deus? Primeiro, é preciso começar dizendo o que não é. Né? Então, a primeira pergunta, esse temor de Deus é um medo? E aí, então, a essa pergunta nós temos que dizer é e não é. Por quê? Porque não é um mero medo. Né? Não significa, por exemplo, o tipo de medo que nós podemos ter da altura. Você está num prédio alto, tem medo de cair. O medo de um assaltante que aponta uma arma para sua cabeça, você tem medo que ele aperte o gatilho. Ou qualquer outra situação de perigo. Não se trata de mero medo. Esse medo que estamos falando, ele geralmente causa pavor. E ele faz com que nós queiramos ficar longe daquilo que nos provoca o medo. Então, se você quer ficar... Você sabe que tem um ladrão armado ali,
Você quer ficar longe dele. Se você sabe que tem medo de altura, você não vai ficar num lugar alto à beira do parapeito do prédio. Isso vai dar uma sensação ruim. Então, o medo ele faz com que nós demos passos para trás e nos afastemos, fiquemos longe daquilo que nos provoca o medo. Então, o temor do Senhor não é meramente um pavor, um medo ansioso de Deus. No seu livro, em um livro não traduzido ainda para o português, o mesmo autor do livro Exercita-te na Piedade, que é um livro que temos usado bastante aqui nas aulas, né? É o Jerry Bridges. Ele diz que o temor do Senhor poderia ser definido de uma maneira mais simples como adoração reverente. Porém, o problema dessa definição é que ela pode ser interpretada errada, porque se a pessoa não sabe o que é uma adoração, de fato, ela pode entender errado. Então, por exemplo, na nossa cultura, as pessoas costumam dizer: "Ah, eu adoro sorvete de chocolate, eu adoro torta de limão". Com isso, elas querem dizer que gostam muito, mas elas usam esse termo adoração. Então, claro que, como você diz que o temor é uma adoração reverente, não, nesse caso não vai comunicar muita coisa, porque se a pessoa tem um conceito errado sobre adoração, ou o conceito que é muito comum, né, no meio evangélico, de adoração como sendo 2 horas cantando um corinho repetitivo até você se emocionar, então, obviamente, isso vai trazer algum problema aí para a compreensão. E é por isso, então, que o Jerry Bridges ele apresenta uma outra definição. Ele diz: o temor do Senhor é uma emoção em que pavor, veneração e espanto são variadamente misturados. Então veja, o que acontece no temor do Senhor? Você tem o pavor, por um lado, que está lá presente, mas você também tem veneração e espanto, tudo isso misturado. E aí você tem o temor do Senhor. A gente vai entender isso no decorrer da aula. Já no seu livro Exercita-te na Piedade, esse sim já traduzido para o português, o Bridges esclarece. A Bíblia, isso está no próximo slide só. A Bíblia usa a expressão temor de Deus de duas formas distintas: medo ansioso e veneração, reverência, respeito. O temor como medo ansioso resulta do reconhecimento do juízo iminente de Deus sobre o pecado. Então perceba, o Bridges, quando está mencionando, oferecendo esses dois termos, essas duas formas distintas, né? De um lado você tem o medo ansioso, isso é um sentido do temor de Deus, e do outro lado você tem veneração, reverência, respeito, isso é o outro sentido do temor de Deus. Ele, na verdade, está refletindo aí, e eu descobri isso essa semana, que ele está refletindo o que John Murray, que é outro autor, um teólogo reformado, escreveu no seu livro Princípios de Conduta. Tem lá um capítulo sobre o temor de Deus e ele vai dizer exatamente isso aí, né? E o Bridges realmente também oferece a referência, né? Indicando que vem de lá. Então, envolve essas duas coisas. Você tem que ter essa ideia. O que é o temor de Deus? Por um lado, é algo que causa pavor, medo. E por outro lado, algo que causa veneração, reverência, respeito, admiração, assombro, deslumbramento. Isso tudo está incluído aí. Então, primeiro, que o temor de Deus é usado para referir-se, a palavra temor, melhor dizendo, a palavra temor é usada para referir-se ao medo provocado por Deus, pode-se ver, por exemplo, em Deuteronômio. Então, abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Capítulo 2, versículo de número 25. Deuteronômio 2, 25. Diz assim: hoje começarei a meter o terror
e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então o povo estava no limiar da entrada na terra prometida, e Deus diz que vai infundir o medo, o terror nos moradores da terra. Esse medo, esse terror tem a ver com o povo, mas à luz de que o povo estava sob os cuidados de Deus. Então é um temor também do Senhor aí, pano de fundo. Mas aqui o temor é descrito simplesmente como medo, como terror. O que os povos sentiriam em relação ao povo de Deus. Então, em muitas porções das Escrituras, quando menciona, né, esse temor, esse medo, esse terror, ele envolve isso, ele envolve esse medo ansioso, esse pavor, a pessoa fica cheia de terror quanto a Deus. O Bridges, nessa citação, ele diz, veja aí no final, o temor como medo ansioso resulta do reconhecimento do juízo iminente de Deus sobre o pecado. Então, essa experiência que o pecador pode ter. Então, veja que o ápice da impiedade, o que é? Justamente não há temor de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Então, o homem que não tem temor, ele também não tem medo de pecar, né? Mas há pecadores que têm ainda um certo nível de temor. Não o temor de adoração, de reverência, de respeitar a Deus, mas o medo do juízo de Deus, o medo da ira de Deus, faz com que eles se comportem de uma determinada maneira. Então, esse medo ansioso, sobre o qual estamos falando, é comum aos pecadores, né? Eles podem experimentar esse medo da ira de Deus. Desse medo nós fomos libertos, porque nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, que nos livra da ira de Deus. Então estamos livres desse mero temor. Porém, por outro lado, é preciso dizer que mesmo salvos, ainda reserva-se em nossa vida, em alguma medida, esse medo. Esse medo aparece lá porque nós sabemos que os nossos pecados eles são contra Deus, que Deus é santo e justo, e nós tememos ser disciplinados por Ele, tememos que Ele traga, né, a sua disciplina sobre a nossa vida. Então, por exemplo, Filipenses, capítulo 3, versículo de número 12, diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Desculpe. Estou no capítulo 3, 4:12. Peraí. Tanto. Oxi. Gente, olha como está a minha mente. Eu fui do 3 para o 4, mas era todo o tempo 2. Aqui sim. Filipenses 2:12. Desculpa. Está bem claro aí no slide, eu errando aqui. 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ainda que nós pudéssemos dizer que a palavra temor aqui significa reverência, respeito, honra, todavia, quando ela aparece aqui também como tremor, claramente fala desse medo, desse pavor diante da glória de Deus. Então, ainda como salvos, apesar de não estarmos, vamos dizer assim, presos àquele medo, né? Nós não vivemos à luz desse medo, mas em alguma medida esse medo permanece. Nós sabemos quem Deus é e nós trememos diante dele, trememos diante da sua palavra, como diz o profeta Isaías. Uma outra passagem é a primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação.
Então, note que ele se invocais como pai. Então, esse aspecto de Deus como pai tem a ver com o respeito, com a honra, com a veneração. Mas quando diz que sem a percepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Então ele não fica considerando posição social, dinheiro e qualquer outro ofício, qualquer outra coisa. Ele julga segundo as obras de cada um. Então ele é um juiz. E à luz de que ele é um juiz, eu tenho que me portar com temor. Então aqui é esse aspecto, né? De realmente temer o juízo de Deus, a disciplina do Senhor. Então portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, ainda que o crente não seja, vamos dizer assim, escravizado por um pavor, por um medo de Deus, porque ele aprende no Evangelho e pelo Espírito Santo a dizer Abba Pai, né? Ele chama Deus de seu Pai, mas ele ainda tem em si esse tremor e temor. Ele tem ainda o temor porque Deus vai julgar as obras de cada um. Então, há esse elemento aí do medo presente também nessa questão. Porém, a Escritura também usa a palavra temor, para referir-se à veneração, à honra, a respeito. Então, por exemplo, em Levítico, veja aí, Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 3. Vamos ler a partir do 1. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Observe algumas coisas. A primeira delas é que essas ordens que estão aqui, no capítulo 19 de Levítico, há uma repetição. E o que se repete aqui em várias partes do capítulo é: vocês vão fazer tal coisa porque eu sou o Senhor, vosso Deus. E ele se apresenta aqui como Deus santo. Então vocês têm que agir de uma determinada maneira. O padrão, o comportamento de vocês deve ser de uma determinada maneira. Quer dizer, o relacionamento deles com Deus põe certas restrições, imposições sobre eles. Entre essas coisas está aqui, ó: cada um respeitará sua mãe e o seu pai. Aqui na Almeida Revista Atualizada está respeitará. Na Almeida Corrigida está, se eu não me engano, temerá. Então, mas de qualquer forma o verbo no hebraico aqui é o mesmo verbo usado para dizer, para falar do temor do Senhor. Então, o que está dizendo? Cada um temerá a sua mãe e o seu pai. Obviamente que aqui quando diz temerá, não significa vai sentir medo, pavor da sua mãe e do seu pai. Mas quer dizer que vai respeitar, que vai reverenciar, que vai considerar em respeito o seu pai e a sua mãe. Então, é isso que Deus requer. Então, aqui, a palavra temor, traduzida por respeito, porque no hebraico é o temor, ela é uma palavra vinculada à mãe e o pai. Então, aqui nesse contexto significa respeito e honra que os filhos devem dar a seu pai e sua mãe. Basicamente, aqui temos o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Outro texto é Josué, capítulo 4, versículo 14. Então vocês devem lembrar que Josué foi escolhido para substituir Moisés como condutor do povo de Deus na conquista de Canaã. Josué 4:14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. No hebraico é a mesma palavra que estava lá em Levítico, né? Se refere ao temor.
Então, poderia ser traduzido: e temeram no todos os dias da sua vida como haviam temido a Moisés. Só que temor aqui não é medo. Temor aqui é respeito. Por isso, a tradução: que respeitaram Josué como tinham respeitado a Moisés. Então, essas passagens deixam claro, né, espero que vocês tenham percebido isso, que a palavra temor, por um lado, significa medo, pavor, alguém que fica aterrorizado, mas ela também significa veneração, honra, respeito, em outras passagens. Então, ainda que haja no cristão esse temor e tremor, que é o medo, como já falei, para os filhos de Deus, o enfoque maior do temor de Deus é essencialmente este: veneração, honra, reverência e respeito. Talvez eu possa colocar isso da seguinte maneira: o homem ímpio, quando ele é confrontado com a glória de Deus, se ele chega a pensar alguma coisa sobre Deus, sobre, por exemplo, Deus como juiz, Deus como aquele que vê tudo, quando ele pensa sobre isso, se ele chegar a pensar sobre isso, ele vai ser repelido. Ele vai dar um passo atrás, porque ele é como um homem que tem medo de alturas e está olhando ali que ele está no, sei lá, no 100 andares. Então ele olha lá para baixo e diz: rapaz, posso cair aqui. Então ele imediatamente dá alguns passos para trás. Então ele experimenta apenas pavor. É isso que experimenta o ímpio. Quando ele cogita sobre Deus, se ele levar um pouco a sério essas cogitações, ele sentirá pavor e ele dará alguns passos para trás. Então, qual é o grande esforço do ímpio? Qual é a sua grande consideração? É viver como se Deus não existisse. Porque se ele pensar na existência de Deus, ele logo sentirá esse pavor. As pessoas que estão no falso cristianismo, elas vão ficar iludidas porque elas vão ter diante do seu entendimento não o entendimento bíblico sobre Deus, mas um falso entendimento. E aí isso também não gera o verdadeiro temor diante do Senhor, mas talvez apenas um pavor. Agora, os que foram salvos em Cristo, ainda que experimentem então esse pavor em certa medida, que os faz dar um passo atrás, eles também experimentam outra coisa. Então veja, eles experimentam numa medida um medo que faz com que eles tenham vontade de correr, porque eles estão percebendo quem Deus é, então a glória de Deus os faz querer correr. Lembre-se de Adão se escondendo no jardim do Éden. Então isso, o pecador quer fazer isso, ele quer correr de Deus. Mas por outro lado, por causa da salvação, há uma condição na qual nós somos atraídos à beleza da glória de Deus, em reverência e respeito. E aí nós nos aproximamos dele dessa forma, em reverência e respeito. Então, perceba, por um lado há algo que repele, lança para longe, e por outro lado há algo que está atraindo. No ímpio só repele, no salvo ele percebe essa tensão entre ele teme dar um passo, mas ele dá um passo confiando em Cristo. Isso é o que é o temor do Senhor. Então ele sabe, ele entendeu quem é Deus e diz: rapaz, se eu colocar o pé aqui eu posso morrer. Então ele treme, ele tem medo disso, mas ele confia em Cristo e ele diz: mas eu colocarei porque eu estou em Cristo. Então ele faz isso, e aí ele colocará o seu pé ali com temor e tremor, com respeito, com veneração a Deus. Não é de qualquer maneira. Isso deve ser entendido como a vida inteira, e também com relação ao culto ao Senhor e tudo que nós fazemos em relação a Deus. Deve ser feito com esse misto de pavor, mas que logo em seguida vem essa reverência, esse respeito para com Deus. Portanto, ao falar do temor de Deus, nós devemos ter em mente esses dois significados: pavor e veneração.
Esse pavor ou medo, ele produz angústia, ele produz terror, porque ele é provocado por causa da ruptura provocada pelo pecado. Então o pecado criou uma fissura no relacionamento do homem com Deus e o homem agora tem medo de Deus. Mas no salvo, ele tem isso, mas ele tem uma outra coisa, ele tem veneração, ele tem reverência. E isso produz o quê? Confiança, amor. Então, essas duas coisas andam juntas no temor de Deus naqueles que são salvos por Cristo. Podemos dizer então que o temor de Deus, ainda que envolva esse certo medo respeitoso, esse medo respeitoso não está focado na ira de Deus, como no caso do ímpio. Mas ele é um deslumbramento, uma veneração diante da glória, da majestade transcendente de Deus. É o reconhecimento de que Deus é extremamente perigoso, mas que Deus é bom. Então Deus é perigoso, ele é fogo consumidor, mas ele é bom. E aí, confiando em Cristo, é possível se aproximar de Deus com respeito e veneração. O que este temor a Deus que repele e ao mesmo tempo aproxima, né? Quer dizer, que em alguns momentos nós vamos sentir esse repelir, mas logo em Cristo nós somos atraídos. Então a ideia aqui é que você, como se você desse um passo e para e pensa, rapaz, eu devo continuar, é perigoso. Mas então tem algo ali, tem uma beleza, tem algo que atrai você, porque seu coração foi mudado, você ama a Deus, e aí você segue com respeito a Deus nessa relação com Deus. Isso pode ser visto na visão de Isaías 6. Ali tem essa tensão. Por quê? Porque os serafins, eles estão diante da presença gloriosa do Senhor. E eles cantam sobre a santidade de Deus. Eles estão ali. Eles estão na presença de Deus, cantando sobre a santidade de Deus. Então isso mostra o quê? A reverência que eles têm, a veneração que eles têm. Porém, você percebe que há também um certo pavor, porque eles escondem sua face e escondem o rosto, escondem os pés. Então, há esse temor, né, esse medo, porque eles estão diante do Deus Todo-Poderoso. Os anjos experimentam isso também. Então, como metáfora, nós podemos dizer, então, que temer a Deus é ser atraído para a sua glória, uma vez que fomos purificados por Cristo, vivendo diante da sua glória transcendente, sabendo que longe dele não há alegria, não há vida. Então nós nos sentimos atraídos a ele para viver, para encontrar a verdadeira felicidade. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que ali junto a ele é o lugar de tirar as sandálias dos pés. É um lugar perigosíssimo. E por isso nós cobrimos o rosto e escondemos nossos pés. Com isso eu quero dizer, dessa forma nós vivemos com respeito, com veneração, com cuidado. A relação com Deus requer cuidado, porque ela é perigosa. Então devemos entender isso aí. O Bridges nos diz: há uma tensão saudável no coração da pessoa piedosa entre o respeito reverente à glória de Deus e a confiança simples em Deus como Pai Celestial. Sem esta atenção, a confiança filial do cristão pode facilmente degenerar-se em presunção, que é o que acontece com muitas pessoas. Elas se esquecem dessa reverência diante da glória de Deus e elas caem numa presunção. Por exemplo, alguém que chega, irmão, você tem que colocar Deus na parede. Essa pessoa não tem temor. Como assim? Vai colocar Deus na parede, vai pressionar Deus a fazer o que você quer, como se Deus fosse um amiguinho. Né? Então, alguém que ora a Deus como se estivesse conversando ali com alguém na feira, não está temendo a Deus, não sabe o que é o temor de Deus. E aí vai usar a intimidade da relação que usa-se na Bíblia, né? Da relação entre pai e filho, de não, Deus é meu pai, então eu tenho que falar com Deus assim mesmo. E aí, papai, não sei o que tal. Então, esse tipo de
e foque apenas na paternidade ou na filiação, ele pode degenerar-se em presunção. Você quer exigir, você quer falar com Deus de forma errada. Então, você fica com a impressão de que Deus sim é um Deus poderoso e tal, mas que ele é como se ele tivesse aberto uma porta e dizer, não, você pode me tratar de uma maneira bem mais informal, mas estou junto com você, sou seu pai, mas chega aqui e tal. Assim, as pessoas ficam pensando que a relação com Deus é como as relações humanas, né? E como muitas das relações humanas já estão equivocadas, isso acaba tendo um efeito sobre quando elas tentam ter uma relação com Deus. Mas o ensino da Bíblia é de que Deus habita em luz inacessível. Então, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 16, diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e poder eterno. Amém. Então veja, diz que ele habita em luz inacessível. Ninguém tem acesso. É uma luz que ninguém tem acesso. Não é possível acessar Deus que habita na luz inacessível. E veja, então está falando da glória dele. E a outra passagem é a passagem de Hebreus 12, 9. Veja aí, Hebreus 12, versículo 9. Além disso, cadê? Tínhamos os nossos pais segundo a carne. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Note aí, claramente, que nós devemos respeitar o Senhor Deus. Deixa eu achar aqui. Hebreus 12, 29. Eu acho que é essa que eu queria. Ah, mas está ali. Eu que estou errando, né? 12, 29. Por isso recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então por que eu tenho que servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então ele não é fogo consumidor lá no Antigo Testamento, ele é sempre fogo consumidor. Isso requer, então, pela qual servamos a Deus. Então, vou servir a Deus através dessa graça que eu recebi, e eu vou fazer isso de um modo agradável a Deus, vou fazer isso com reverência, com santo temor, e a razão para isso é porque Deus é fogo consumidor. Então, isso às vezes não é considerado, né? Não é levado em conta. Quando você está no culto, você está fazendo esse serviço aqui. Claro que esse serviço não é só isso, é a vida inteira, mas certamente essa palavra serviço aqui, ela implica principalmente em culto. Então, pelo qual servamos a Deus. Então, qual é o modo como eu vou servir a Deus? Qual é o modo que eu vou cultuar a Deus? Primeiro, deve levar em consideração que o meu culto deve ser agradável não a mim, não aos visitantes, mas deve ser agradável a Deus. Segundo, com reverência e santo temor. Então, quando você está no culto, você deve lembrar-se disso. Você é colocado na presença de Deus, e esse Deus, diante de quem você é colocado, ele é fogo consumidor. Se você não leva a sério essa adoração, se você faz de maneira hipócrita, se você faz de maneira irreverente, conversando, mascando chiclete, indo ao banheiro de forma desnecessária, mexendo no celular, você está sob perigo. Perigo. Porque, veja, as pessoas em Corinto foram participar da ceia. E elas participaram de uma maneira indigna. O que aconteceu?
O apóstolo Paulo diz: é por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Quer dizer, fraqueza, doença mesmo. Então, a fraqueza espiritual, depois a doença, e até algumas pessoas morreram, porque dormem, aí é isso. Morreram. E por que morreram? Porque participaram da ceia do Senhor de forma indigna. E Ananias e Safira também sofreram o juízo do Senhor por mentirem. Então, se você se aproxima de Deus com mentiras, se você está vivendo um cristianismo no qual você vai ao culto, mas é tudo só um grande teatro, você está sob perigo. Cada vez que você se coloca diante de Deus e diz glória a Deus, mas você não tem um coração que glorifica a Deus, nem uma vida que realmente glorifica a Deus, se você não respeita a Deus durante toda a semana e no domingo ousa fingir que Deus não vai saber, porque veja como é o nosso pecado. Vamos dizer, a pessoa, ela, vamos dizer, ela abandonou Deus a semana todinha, e chega no domingo, às vezes, lá no emocionalismo, dependendo da igreja, vai focar no emocionalismo da pessoa. Ela vai dizer, ó Senhor, eu te amo. Que é claramente uma mentira, porque a semana demonstrou que não ama. Ela ama o dinheiro, ela ama o prazer, o divertimento, ela ama o seu celular, ela ama as redes sociais, ela ama seus amigos, mas não ama Deus. E aí diz lá no domingo, ó Senhor, eu te amo. Dizer isso é falta de temor, porque quando você diz é como se você estivesse dizendo: eu acho que Deus não vai me ouvir, eu acho que Deus não vai saber que eu estou mentindo, porque Ele não pode sondar meu coração. Então você está duvidando do poder, da onisciência, da onipresença de Deus. Então você não está considerando quem Deus é, e isso é falta de temor. Então quando você vai cultuar a Deus, tem que ser com temor e tremor. O culto não é ligar um botãozinho e entrar numa sala. A partir daquele momento tudo é diferente. O culto tem conexão com toda a sua vida durante a semana. Então, você deve respeitar a Deus quando você vai cultuar a Deus. Esse respeito, eu não posso tratar aqui sobre todas as nuances desse respeito, mas eu posso dizer algumas coisas. Esse respeito, ele aparece, primeiro, ele deve ser revelado primeiro o quê? Na atitude do coração. Quer dizer, você tem uma atitude de respeito para com Deus durante a semana e agora você aparece para louvá-lo também com respeito, com reverência. Os seus atos de culto todo são cuidadosos. Você cuida para não fazer coisas na hora do culto, não pensar em certas coisas na hora do culto. Você se guarda porque você entende que está na presença do Deus Santo. O culto é você sendo erguido até o céu na presença de Deus. Então você sabe disso. E você teme a Deus. Você respeita a Deus. Você sabe que Ele pode ver seu coração, seus pensamentos. Ele sabe de toda a sua semana. Então você vai ser devidamente cuidadoso. Implica nisso. Mas implica em outras coisas. Implica, por exemplo, no horário que você chega no culto. Porque o horário não é para o pastor, para os irmãos, né? Os oficiais da igreja. Não é. Você quer chegar no horário adequado para o culto por temer a Deus. Porque você diz assim, no início do culto, o Senhor Deus, através do ministro, pronunciará a sua bênção sobre a congregação, saudará a congregação com sua graça e sua paz. E aquilo dali não é uma coisa sem sentido, não é uma coisa qualquer, não é um mero ritualismo. Realmente é um diálogo pactual. Então, se é assim, eu devo estar lá antes que isso aconteça. Eu devo demonstrar respeito a Deus chegando no horário adequado do culto. Então, tem que sair mais cedo. Eu tenho que tomar cuidado com pessoas que, às vezes, na hora da saída, nos prendem, né? Dependendo se a sua família não é crente. Você tem que tomar alguns cuidados, se arrumar mais cedo. Ah, tem problema da condução, eu moro longe. Se organize melhor. Porque se fosse um voo, se fosse para pegar um voo, né? Você ganhou uma passagem para Paris. O voo é às 4 horas da tarde. Quando for meio-dia, você já está no aeroporto. É por quê? Porque você tem medo de perder a passagem. Você tem que ter muito mais medo, muito mais temor do Senhor Deus. Então, chegue na hora certa. Tem a ver com a roupa que você veste. Porque, veja, se eu digo assim, se alguém diz assim, ô, pastor Lianai, eu queria convidar o senhor para o meu casamento, para o senhor estar lá no meu casamento e tal.
Aí eu digo, tá bom, vou estar lá. Aí vamos dizer que eu chego no casamento de short, de bermuda e com uma camisa de um político, a camisa de um time ou a camisa de uma marca, uma propaganda qualquer. O meu amigo vai olhar e vai dizer, poxa, o que ele vai considerar? Ele vai considerar que eu não tive respeito para com ele. Eu não tive consideração para com ele. Ele vai dizer, poxa, que falta de respeito, todo mundo vestido adequadamente para esse evento, o casamento, e ele chega com essa roupa totalmente disforme à ocasião, que a ocasião requer. Então, se ele fosse para um jogo de futebol, não tinha nenhum problema. Se ele fosse passear no parque, não tem nenhum problema, porque isso é adequado ali. Você não vai passear no parque de terno. Mas aqui requeria uma outra forma de vestir que honra os noivos. Você se arruma para um casamento para honrar os noivos. E você se arruma para o culto para honrar a Deus. Deveria ser a nossa melhor roupa. Então eu já vi pessoas irem para o culto com camisa de time, de chinelo. Aí vai para o culto de chinelo. Mas se receber um telefonema e dizer, olha, o senhor presidente da República quer falar com você, quer que você venha até o palácio, que você será recebido, a pessoa vai comprar um sapato novo. Então, quer dizer, respeita o presidente, mas não respeita a Deus? Ou então não entende o que o culto é? Então, essas coisas têm efeitos. Crer em determinadas coisas tem consequências. E nós temos que parar com a mania de reconhecer o preceito e não reconhecer a sua consequência. Ah, sim, eu tenho que temer a Deus. Mas não teme. Eu tenho que honrar a Deus observando o terceiro mandamento, mas não respeita as autoridades. Então ficamos ali num tipo de religião que está só no papel. E essa religião que está no papel, ela não é uma religião piedosa. Ela é uma religião do orgulho, ela é uma religião da hipocrisia, ela é uma religião que não glorifica a Deus. Você pode estar fazendo uma coisa, muito preocupado. Ontem mesmo, trabalhando aqui com um irmão aqui em casa, observamos lá em João, Jesus dizendo aos judeus, olha, vocês estudam as escrituras minuciosamente, mas e as escrituras dizem quem eu sou, testificam de mim, mas vocês não creem em mim, porque vocês não creem na escritura, e a palavra de Deus não está em vocês. Então eram profundos estudantes da Bíblia, mas a palavra de Deus não estava neles. Então está onde? Está só ali no intelecto, você estuda, decora aqueles preceitos, mas não vive, não ama, não deseja. Então esse tipo de religião não é a religião bíblica. É uma falsa religião que pode estar até com o título de cristão reformado, mas não está vivendo a verdade. Então muitas pessoas nos nossos dias, elas não compreendem isso. Elas querem ver Deus apenas como Pai, mas não tem esse temor. Deus é fogo consumidor. Elas falam sempre em intimidade com Deus, né? Como se Deus fosse seu amigo. E um problema aqui é que a cultura tem mudado em relação aos pais, né? Então a cultura hoje acha bonito o filho chamar o pai de você, dizer que o pai é amigo. O meu amigo é meu pai, porque o pai não age como pai, mas como amiguinho. E as pessoas ficam nessa ilusão, achando que isso é melhor. Isso é o caminho da derrocada. E para o cristão ele deve entender que se ele ensina esse tipo de coisa ao seu filho, isso tem consequência a respeito de Deus. Porque o primeiro lugar que a criança aprende a respeitar alguém é dentro do lar. Se ela aprende errado aí, ela não vai respeitar a Deus e não respeitará as demais autoridades. Então os filhos devem ter respeito, reverência para com seus pais. Não medo no sentido de pavor, ainda que isso também em alguma dose fica lá, né? Mas a criança tem que ter esse respeito, um respeito filial a Deus. E ela deve temer praticar alguma coisa errada por causa da disciplina, mas ela tem que ter o respeito. Meu pai, é um homem de verdade, ele fala comigo, ele me instrui, ele me corrige com palavras, ele me corrige fisicamente. Então ele tem a reverência. E essa reverência ela não está, tanto em relação ao Pai terreno quanto ao Pai celestial, ela não está desassociada de intimidade. A Escritura no Salmo 25, versículo 14 diz:
a intimidade do Senhor é para os que o temem, e para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade do Senhor é para quem? É para quem teme a ele. Então a outra intimidade sem temor, ela é falsa, ela é mentirosa. Ela é apenas uma aparência de intimidade, mas você acaba tendo intimidade não com o verdadeiro Deus, mas com um Deus inventado pela sua própria cabeça. Então, nem na Bíblia, nem na história da igreja, os fiéis adotaram uma linguagem casual em relação a Deus. Quando uma pessoa adota uma linguagem casual para com Deus, ela está revelando a sua ignorância a respeito de quem ele é. Bastava que Deus mostrasse, vamos dizer assim, um pingo da sua glória para essa pessoa e ela vai cair desmontada no chão e vai lamentar todos os seus pecados. Então, quer dizer, por que isso não está acontecendo agora? Porque ela está lendo a Bíblia e não está compreendendo quem Deus é. Ela está criando na sua mente um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então é importante lembrar que, agora que a gente começa a entender um outro ponto, qual é? Que esse temor sobre o qual nós estamos falando, que é, por um lado, pavor, mas para o cristão muito mais é veneração, reverência, respeito, deslumbramento, admiração. Esse temor, como eu falei antes, existe algo que o precede. E o que é? O conceito sobre Deus. O conceito que você tem sobre Deus influenciará a forma como você levará Deus em consideração na sua vida, a forma como você vai respeitá-lo ou não. Esse conceito sobre Deus é o quê? É o conhecimento que você obteve a respeito dele. Então, o temor de Deus é um conceito, diz o John Murray, é um conceito de essência religiosa. Ele se refere ao conceito mantido de Deus e da nossa atitude do coração e da mente em razão desse conceito. Então, o que significa? Você tem um conceito sobre Deus e aí você tem uma atitude de coração e mente em relação a Deus com base nesse conceito. Então, se o seu conceito sobre Deus é que Deus é meramente um tipo de Papai Noel, que está lá no céu, não se importando com nossos pecados, mas doido para dar alguma bênção e vitória a qualquer pessoa que fizer aí uma campanha, então é dessa forma. Esse conceito vai marcar a forma como você está tentando se relacionar com Deus. Vai marcar a sua atitude em relação a Deus. E, obviamente, isso aí não vai ser capaz de impedir de você pecar. Não vai trazer uma vida piedosa a você, porque é meramente o desejo de obter alguma coisa. Então, isso quer dizer também, diz o Murray, que o objeto ou a pessoa que adoramos determina o nosso comportamento. Então, quem você realmente adora? O Deus da Bíblia? Então isso vai determinar a forma como você se comporta nesse mundo. Então você deve guardar isso. O nosso comportamento, ele decorre do nosso conhecimento sobre Deus e do temor que surge. Então você tem assim, olha, conceito sobre Deus é o que precede. Veja aqui na lista. Conceito sobre Deus precede. Você sabe quem realmente Deus é. Agora você tem um relacionamento com Deus, que é aquela devoção em ação, a piedade. E esse relacionamento envolve temor, amor e desejo. E qual o resultado disso? É uma vida que agrada a Deus, é um comportamento adequado a esse relacionamento. Então, se você falhar em conhecer a Deus, você não terá o temor de Deus adequado. E se você não tem um temor de Deus, você não terá o comportamento adequado a esse temor. Então, se você não tem isso, você começa a inventar regras. Ah, não pode fazer isso. Aí a igreja inventa um montão de regras para as pessoas não seguirem numa direção, porque está faltando o básico. Elas não sabem quem Deus é e o temor. Então, essas regras podem ser produzidas por qualquer religião. Quase todas as religiões terão alguma regra. O islamismo é fundamentado nisso aí, regras. O judaísmo ortodoxo é isso aí, são regras. Então a pessoa tem regras da igreja ou inventadas por ela para tentar viver a vida cristã. Só que ela vai fazer tudo isso sem alegria, não há um relacionamento vivo com Deus. E há muitas pessoas que estão na igreja exatamente assim.
Elas não sabem o que significa ler a Bíblia por alegria, o que significa orar por alegria. Elas leem a Bíblia e oram por regra, porque tem que fazer. E eu diria, é melhor que elas estejam lendo, porque Deus pode usar isso para mover o coração, mas você não pode aceitar isso a longo prazo. Você tem que se esforçar para dar mais passos em direção a esse temor de Deus. Você tem que colocar na sua mente esse conceito bíblico sobre Deus o tempo todo. E quando você fizer isso, você vai temer, amar e desejar a Deus. Isso vai acontecer. Você vai experimentar uma diferença na sua forma de viver. Mas se não, você fica ali, dá um passo para frente e dá outro para trás. Aprende uma coisa, assim, mas você fica mais pelas regras do que pelo comportamento transformado por causa da sua relação com Deus. Isso quer dizer também que o Murray diz, é o temor de Deus que consiste em assombro, reverência, honra e culto, tudo no nível mais elevado de atuação. É o reflexo de nossa consciência da majestade e santidade transcendente de Deus. Então ele está falando desse aspecto, né, da reverência, do assombro, da honra, mas ele diz que isso aí é um reflexo da nossa consciência, do conceito que a gente tem sobre a majestade e a santidade transcendente de Deus. Então, por isso, o escritor John Crotts, um livro sobre provérbios, o livro de provérbios para homens, ele escreve que esse conceito sobre Deus envolve 3 componentes. Componente de número 1 é uma percepção de quem Deus é. Componente de número 2, uma percepção de onde Deus está e do que ele sabe. E componente de número 3 é uma percepção do que Deus exige de nós. Essas 3 coisas aí, esses 3 componentes, estão ligados a esse conhecimento de Deus. Então eu sei quem Deus é, eu sei o que Deus sabe e onde Deus está, e eu sei o que Deus exige de mim. Então, sabendo isso, eu obtenho um conhecimento de Deus que vai gerar, promover, fazer crescer em meu coração um temor de Deus. E quanto mais temor de Deus eu tiver, esse temor envolve deslumbramento, também eu vou amar mais a Deus e desejar mais a Deus e viverei de forma piedosa. Então, quando a gente está falando de vida piedosa, não estamos dizendo aqui, ó, esqueça o estudo da Bíblia, esqueça o estudo da teologia, vamos, sei lá, ficar trancados num quarto aqui, só orando. Não é isso. Esse conceito da vida piedosa envolve também o estudo sério da Bíblia, das Escrituras, das confissões, das ferramentas necessárias para aprendermos mais e mais quem é Deus, para obtermos um conceito correto sobre Deus. E é interessante observar como é importante obter esse conhecimento verdadeiro de Deus. Quando alguém começa um livro, geralmente vai começar de uma forma impactante. O João Calvino, ele escreveu os Institutos, a primeira edição em 1536, e na última edição, 1559, ele fez várias mudanças. E aí ele organizou o material. E como é que ele começa? A primeira coisa, depois das cartas iniciais, o conteúdo mesmo da obra, a primeira coisa ele começa assim: quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de 2 partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Então, por onde começa? Começa pelo conhecimento de Deus. É aí que começa. Desculpe, errei aqui. Cadê? Aqui. É aí que começa pelo conhecimento de Deus. Então vamos olhar, para a gente concluir, esses 3 componentes que o Crotts coloca aí. Os componentes do conhecimento de Deus, que vai nos levar ao temor de Deus. O primeiro componente é uma percepção de quem Deus é. Então a consequência lógica é a seguinte, diz o Crotts: quanto mais você souber sobre o caráter de Deus, que nos é revelado na Bíblia, mais a reverência encherá o seu coração. Quanto mais você
estuda sobre esse Deus revelado na Bíblia, mais você será reverente, mais você vai estar deslumbrado, mais você vai temer a Deus. O conhecimento de Deus aqui, que precede o temor, ele envolve então saber quem Deus é. Saber quem Deus é. Isso então implica em estudar o ser, os nomes e os atributos e as obras de Deus, para que você saiba quem ele é. E para isso a nossa principal ferramenta qual é? É a Escritura. Então, quando você lê a Escritura, você tem que ler no desejo de aprender sobre Deus. Seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, mas você deve desejar aprender sobre Deus. Você deve observar o que a Escritura está ensinando sobre ele. Como ele agiu, como ele falou, como ele cumpriu sua promessa. Então você deve observar a santidade, a justiça, a fidelidade, todos os atributos de Deus. Você vai lendo e aprendendo. É como se fosse um rapaz, porque hoje essas coisas estão tão diferentes, né? Mas no passado, vamos dizer, não tem internet, né? E as pessoas escreviam cartas, longas cartas que demoravam a chegar, e aí a pessoa lia aquela carta. Então, quando o rapaz recebia uma carta, ele ia ler a carta, e vamos dizer que ele não conhece muito a moça, pessoalmente, mas está ali se correspondendo. Quando ele lesse a carta, ele ia ler uma vez, duas vezes, três vezes. Ele ia ler várias vezes a carta, tentando entender, através das palavras da moça ali na carta, algo sobre ela mesma. Então ele aprende do que ela gosta, do que ela detesta. Ele aprende se ela é impaciente ou se ela é paciente. Ele vai aprendendo através do que ela escreve. Então ele vai ler várias vezes a carta para aprender sobre a moça. Quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos querendo e buscando aprender sobre Deus, sobre seu caráter, sobre seus atributos, sobre seu ser, né, sobre as suas obras, tudo, os seus nomes, tudo que a Bíblia fala sobre ele, nós queremos aprender. Então, você tem a Escritura como uma ferramenta básica. Você precisa ler a sua Bíblia, precisa ler procurando por Deus. Mas tem ferramentas auxiliares, isto é, as confissões de fé, que nos ensinam, né, sobre Deus, e as boas obras teológicas, que também nos ensinam sobre Deus. Mas não pode ser aqui meramente um estudo acadêmico, teórico, e um estudo cheio de especulações, querendo saber coisas que Deus não revelou. Mas é estudar este assunto com deslumbramento, com contemplação. Você já observou como é? Por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, a partir do capítulo 8, principalmente, quando ele está falando sobre a salvação, ele começa a deixar mais claro certos assuntos sobre eleição e predestinação. Aí ele fala disso no 8, ele fala disso no 9, né? Que os vasos da ira, os vasos da misericórdia. E ele fala isso também no 10 e 11. E aí fala já sobre o povo de Israel. Quando chega no final do 11, o que acontece? Ele diz, riqueza, tanto da sabedoria e tal. Quer dizer, ele termina sua fala sobre essas coisas misteriosas relacionadas à salvação com uma atitude de devoção, de adoração. É uma doxologia, é um louvor a Deus. Isso deveria acontecer todas as vezes que a gente estuda teologia. Se você está lendo sobre Deus, leu hoje, leu ontem, leu amanhã, vai ler amanhã, e você fica lendo, e tudo que você sabe fazer após a sua leitura é pegar uma referência, colar no Facebook ou no Instagram, ou então colocar uma coisa lá para arrumar uma confusão, uma briga, uma disputa teológica, você não está estudando teologia. Não como deve. Você não está estudando corretamente. Você está fazendo como alguém que estuda sobre a Europa, sem nunca ter ido na Europa, pelos livros ali, olha os mapas, estuda bastante, tem bastante informação, mas ele não sabe exatamente como é, na verdade, porque ele nunca foi lá. Algumas pessoas estão ali, estudando nos livros sobre Deus,
na Bíblia, no livro de teologia, nas confissões. Elas sabem bastante coisas, elas sabem tanto que ficam procurando agora coisas que a Bíblia não diz, para tentar dar respostas que a Bíblia não deu, para perguntas que a Bíblia não fez. Mas estão lá, cutucando tudo que podem. Mas elas fazem isso sem deslumbramento, sem adoração. Então não há, o coração não se dobra, então não está tendo efeito. Não vai. Por isso que você vai perceber o quê? Que muitas pessoas que estão estudando teologia são mais orgulhosas do que outras. Porque tem o efeito inverso. O problema é o estudo da teologia? Não. O problema é o livro? Se o livro for bom, não. Qual é o problema? O problema é a forma como elas estão estudando. O coração está com uma disposição errada nos estudos. É importante observar, por exemplo, Calvino vai falar no capítulo 13 do livro 1 das Institutas, se eu não me engano, a partir dele, sobre a Trindade. E é um assunto complexo, difícil. Mas é interessante observar como ele estruturou. Porque no capítulo 12, o assunto dele foi a adoração. A meu ver, me parece que Calvino, por essa estrutura, está dizendo, olha, antes de estudar sobre a Trindade, para que a gente não caia no erro das especulações e ir só por caminhos filosóficos, vamos lembrar aqui uma coisa básica. Deus deve ser devido e corretamente adorado. Então eu quero conhecer a Deus para adorá-lo, para ver a sua beleza gloriosa, a sua majestade. Então se eu começo a estudar e não gera esse fruto, não gera temor. Não gerando temor, não gera piedade. Entende isso? É um caminho. Se você estuda teologia ou lê a Bíblia errado, não gera temor. Não gerando temor, não gera piedade. Não gerando piedade, não tem um comportamento adequado. Aí a gente, olhando para os dois polos, vê aqui uma pessoa estudando teologia, mas ela não fez isso certo. Então pulou o quê? Pulou o temor e pulou a piedade. Aí no final tem lá o comportamento. Aí ela tem um comportamento contrário a essa teologia. Aí a gente diz, como é que pode? Ela está estudando a teologia verdadeira, mas o comportamento é um comportamento condizente com a falsa teologia, com a contrária à palavra de Deus. Então você fica admirado. Mas por quê? Porque está estudando meramente para orgulho, para dizer que sabe, para debater, para botar na rede social, para fazer mil coisas, menos para honrar a Deus. Então é melhor você ler metade de uma página de um livro de teologia, mas ler isso com tal profundidade, com tal meditação, que você tendo lido aqui dali, tendo pensado sobre aquilo, você comece a chorar e caia de joelhos e diga, tem misericórdia de mim, Senhor, do que você ler um livro dessa grossura de teologia 10 vezes, entendê-lo mais do que qualquer pastor, mas estar com o coração orgulhoso. Quer dizer, você não tem uma vida piedosa. Isso aí não vale de nada. Isso aí não vale de nada. É inútil. Qualquer coisa que não nos remeta a Deus é inútil. É algo que no dia do juízo não subsiste. Então, é preciso compreender isso aí. É preciso parar de brincar de teólogo. Eu quero ser teólogo, mas para quê? Primeira preocupação nossa deve ser, eu quero ser um adorador. Para adorar, eu devo estudar a teologia. Então não estou falando aqui contra o estudo da teologia. Estou falando contra as disposições do nosso coração que não nos levam a um estudo adequado. Então, em vez de estar preocupado com minúcias, eu tenho que estar preocupado com as minúcias do meu coração, as disposições menores do meu coração. Cada detalhe disso aí. Então você pode conhecer mais a Deus estudando a Bíblia corretamente, estudando as confissões corretamente, estudando os livros de teologia corretamente. Aplicando. Então o que você tem que fazer? Estude, ore, medite e aplique. Exemplo, você vai estudar sobre a santidade de Deus. Aí você se pergunta, o que isso significa? Está lendo lá, estudando. Mas então você pensa, como é que Deus se revela nas Escrituras como um Deus santo? Quem teve essa contemplação da santidade de Deus, o que ocorreu a essas pessoas? Quais as implicações da santidade de Deus para a minha vida? Para assuntos práticos, como criação de filhos,
administração financeira, estudar na faculdade. O que tem a ver a santidade de Deus com essas coisas? Aí você começa a meditar, a orar, e então estuda, ora, medita, aplica. Você fica ali remoendo, digerindo. É melhor pegar menos coisas do que você pegar muita coisa e não ter muito efeito. Um livro precioso é Os Atributos de Deus, do A.W. Pink, perdão. A.W. Pink. Esse livro é pela editora Pés. É um livro fino, mas ele fala dos atributos de Deus de uma forma profunda. Você pode ir lá pegar fidelidade de Deus. Leia e pense. Você pode passar uma semana lendo todo dia só aquele pedacinho ali. Vai gastar 2 minutos. Talvez nem isso. Leu. Fidelidade de Deus. Você vai quase decorar esse pedacinho. Mas o restante do dia, fique mastigando isso. Fique pensando. Deus é fiel. Como isso aplica? Onde eu posso ver a fidelidade de Deus na Bíblia? Onde eu posso ver a fidelidade de Deus na minha vida? Você fica pensando, pensando, pensando. E isso é como se abrisse uma cortina e você começa a ver cada vez mais a transcendente glória do Senhor. Você cobre seu rosto e aí você começa a viver com o rosto coberto. Eu diria que a antítese do orgulho, que é elevar a fronte, é curvar e cobrir o rosto. É assim que nós deveríamos viver. Se você está sabendo quem Deus é, você vai querer viver dessa forma. Então você precisa estudar a Bíblia, você precisa estudar a teologia e as confissões. Mas tem que fazer isso para a adoração, para a veneração de Deus. Componente de número 2, uma percepção de onde Deus está e do que ele sabe. O John Crotts diz: o atributo, muitas vezes chamado de onipresença, reconhece que Deus está em todo lugar. A implicação pessoal para nós é que ele está sempre onde você está. Relacionado à onipresença de Deus está a sua onisciência. Quer dizer que Deus sabe todas as coisas. Então pense sobre isso. Deus sabe tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos e tudo que nós pensamos. Esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que se ira todos os dias, esse Deus que não pode ver o mal, esse Deus que odeia e aborrece o pecado. E quando você começa a pensar, quando você abre seus olhos de manhã e acorda e traz à sua mente esse pensamento: Deus está aqui comigo. Ele esteve durante toda a noite. Ele está agora vendo quais são os meus primeiros pensamentos nesse dia. Se você pensar isso, você não vai pegar o seu celular para ser a primeira coisa que você vai fazer de manhã. Provavelmente a primeira coisa será pensar sobre ele. E mesmo que uma oração curta, você vai fazer essa oração até antes de ir escovar o seu dente. Ainda na cama, você vai voltar o seu pensamento ao Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim para esse dia. Me faz cumprir a tua vontade, vencer o pecado, viver para a tua glória. Guarda meu coração. Faz com que meu amor pelo Senhor cresça. E então você enche seu pensamento nos primeiros segundos do seu dia com Deus. Quando você começa a fazer isso, você começa a dar os primeiros passos para obedecer o primeiro mandamento. Que Deus se torne, então, a pessoa mais importante da sua vida. Mas quando você chega de manhã e você ignora Deus, e a primeira coisa que você faz lá é ver o Instagram, ver o Facebook, mexer no WhatsApp, assistir vídeo no YouTube, aí vai escovar o dente, bota o celular aqui para assistir o vídeo enquanto escova o dente, vai tomar o café, bota o celular para assistir enquanto está tomando café. Você está dizendo qual é o seu ídolo. É bem parecido com esse aqui, ó. E se você não consegue se livrar desse ídolo, joga ele fora. Porque é melhor você entrar dessa forma, se livrando disso, arrancando, por assim dizer, o seu olho no reino do céu, do que você ficar com os 2 olhos fora do reino do céu.
É preciso eliminar esses ídolos. Mas não estou dizendo aqui que é necessário jogar o celular fora. Necessário é começar o seu dia com Deus e permanecer com Ele o dia todo. Então você pode considerar, eu não vou fazer isso por causa da hora, mas anote aí, Provérbios 5:21, Provérbios 15:3, Provérbios 16:2 e Hebreus 4:12-13. Vou ler só um deles aqui. O 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está presente, Deus sabe de tudo. Ele está vendo tudo. Ele está vendo quando você mente. Ele está vendo quando você olha para uma mulher que está na rua, que passou com uma roupa apertada e você, homem, olhou para ela. Ele está olhando quando você está de frente ao computador ou no celular, quando você leva o celular para o banheiro e aí você diz, vou ver aqui uma coisa, e aí você vê pornografia. É o banheiro. A porta está fechada. O pai, a mãe, ou a esposa, a namorada, quem quer que seja, não está vendo. Mas Deus está. Deus está vendo. Você não faria isso na frente do pastor. Você não faria isso na frente do seu pai e da sua mãe. É vergonhoso. Você não faria isso nem em um lugar público onde ninguém te conheça. Pegar você agora, transportar para o Japão, numa praça, você não vai lá acessar pornografia na frente de outras pessoas. É vergonhoso. Mas você não tem vergonha de fazer na frente de Deus. Isso é implicação de entender, de trazer Deus à sua vida. Se você traz essa recordação de Deus durante várias horas, durante vários momentos, melhor dizendo, do dia, pequenos momentos durante o dia, então quando você pensar em fazer, você vai lembrar, mas espera aí, Deus vai ver, eu não quero fazer. Eu não quero desagradar a Deus. É o temor que está nascendo no seu coração. Mas para isso você tem que lembrar quem ele é, que é o primeiro componente, e o segundo componente é esse, essa percepção de onde Deus está e o que ele sabe. Mas essa percepção, ela só fica viva se você mantém o pensamento vivo sobre Deus na sua vida. Se você não se esquece dele no decorrer do dia. Porque na medida em que você se esquece, é a medida em que você será mais tentado a pecar contra ele. Quanto mais você lembra de Deus durante o dia, não em longos momentos, mas em vários pequenos pedaços, mais você o temerá, mais você o amará e mais você começará a caminhar sobre a vida piedosa. Lembre-se quem é Deus, mas também lembre-se do segundo componente. Onde ele está, sempre presente, e o que ele sabe, tudo. Isso é o suficiente. Essa percepção, ela vai infundir o temor na sua vida e vai afastar você do pecado e vai fazer com que você caminhe num caminho de piedade em que você sentirá um deleite, um desejo, uma glória, pela glória do Senhor, um desejo ardente. Então, temor, amor, desejo. Pense, você tem desejo sobre Deus? Se você não tem desejo por Deus, talvez porque você não sabe ainda o que é temer e amar a Deus. E se você não tem isso, você não tem piedade. Você vai viver uma piedade rala, com um pouquinho de temor, um pouquinho de amor, mas sem desejo. Pense sobre isso. Medite nessas coisas. E mais uma vez, é preciso orar sobre a onisciência e a onipotência, é preciso estudar, orar, meditar e aplicar esse conceito da onipresença e onisciente. Não é um atributo para deixar quieto lá. Estudei no livro, eu li Berkoff, eu li Bavinck, eu li não sei mais quem e agora tá bom. Não. Você precisa constantemente lembrar-se disso. Componente 3. Uma percepção do que Deus exige de nós. Também isso é importantíssimo. Diz aí o Crotts. Existe uma conexão entre o temor de Deus e a palavra de Deus. Não somente a Bíblia revela o caráter de Deus, aumentando dessa forma a nossa reverência em sua presença, mas também revela a vontade de Deus para os homens através de seus mandamentos.
Então a palavra de Deus mostra quem Deus é, mas também mostra qual é a vontade de Deus. Quais são os seus mandamentos. E se você sabe quem Deus é, você vai querer levar os mandamentos de Deus a sério. Você vai dizer, desobedecer a Deus, mesmo nas pequenas coisas, nunca é trivial. Você vai temer cair em pecado. Você não quer desagradar a Deus. Você sabe que Ele é santo, justo, que Ele vê tudo. Não tem como fugir. De manhã, de noite, se você corre para o espaço, Ele vai estar lá. Se você cava um buraco e se enfia debaixo da terra, Ele vai ver você. Estará lá. Então você precisa estudar as Escrituras para conhecer também a vontade de Deus. Estudar o significado dos mandamentos, as aplicações desses mandamentos em diferentes áreas da vida. Para isso, mais uma vez, a ferramenta principal é a própria Bíblia, e as ferramentas auxiliares são os catecismos que explicam, né, o que são os mandamentos, o que é a oração, e livros de teologia aplicada. Então, como a teologia se aplica ao casamento, a várias questões, você estudar isso também. Então, note, para crescer, nós precisamos dedicar tempo nas coisas de Deus. Não tem como. Se a gente fica gastando a maior parte do nosso tempo adotando a perspectiva mundana que a coisa mais importante para nós tem que ser o divertimento, então você vai nunca ter tempo para as coisas de Deus e não vai crescer. Vai viver um cristianismo medíocre que não está honrando a Deus. Então, fica lá. Então, quando o pastor visita, irmão, você está lendo a Bíblia? Eu não, estou com dificuldade e tal. É o que eu mais ouço. Mas eu estou plenamente convencido. Não é uma utopia, não é um desejo assim fantasioso o que eu vou dizer agora. Eu estou plenamente convencido que se você seguir essas instruções bíblicas que estão sendo dadas nesse curso, não porque sou eu que estou dando, é porque elas são bíblicas. O valor delas não é Elianai estar dando, o valor delas está na verdade bíblica. Elianai, o Bridges, o Murray, o Crotts e qualquer outro que eu citar aqui, Calvino, são meros instrumentos fracos que precisam seguir as mesmas coisas, senão eles não vão obter fruto só por dar a aula. Ele tem que seguir as mesmas coisas. Tem que temer a Deus, tem que conhecer a Deus. Mas eu estou convencido de que se você segue esse caminho, se você leva essas coisas a sério, você vai experimentar deleite no Senhor. Quando o pastor perguntar, irmão, você tem lido a Bíblia? Você diz, pastor, eu tenho lido, que alegria eu tenho em ler a Bíblia. Eu sinto falta de não ler a Bíblia, se eu por acaso, em algum momento, por causa de uma viagem, alguma coisa, eu não consegui gastar o tempo devido. Pastor, eu amo ler a Bíblia, eu estou apaixonado pelas verdades bíblicas. Eu estou amando mais a Deus. Eu estou desejando orar. Você vai perceber que sua alma ficará num nível de sensibilidade que até coisas que você nunca experimentou antes vão acontecer. Você vai estar ouvindo uma música que não é uma música evangélica, mas é uma música instrumental, ou uma ópera, alguma coisa assim. Você vai ouvir e de repente vai dizer assim, rapaz, estou ouvindo isso é de uma beleza e está me dando vontade de orar. Você vai orar. Não por constrangimento. Não porque alguém cobrou. Mas porque a sua alma é como aquilo que Davi disse no Salmo 42. A minha alma tem anseio por ti. Ela deseja, assim como a corça suspira pelas fontes das águas. Eu anseio por ti. E aí eu pergunto a você. É isso que você está sentindo agora? Na sua vida, nesse momento da sua vida? Um anseio sobre Deus? Se não é, eu diria, comece a remodelar a sua vida. Tire as coisas que estão atrapalhando esse caminho. Procure seguir essas instruções da vida piedosa e você vai experimentar este anseio. Então, o que nós precisamos mais é de crentes que tenham esse anseio, que parem de viver um cristianismo que fica ali na divisa entre a verdadeira fé e o mundanismo. Então, mesmo do lado de dentro, salvos,
mas não estão querendo se aproximar do centro disso tudo. Não crescem. E aí, novamente, precisam, como diz o escritor aos Hebreus, aprender as mesmas coisas. As coisas na vida cristã só são aprendidas através do exercício. Você lê e exercita. Lê e exercita, senão não aprende. Então, se você está assistindo esses vídeos, só por assistir, eu lamento. Isso só vai servir para maior juízo contra você. Porque você está vendo uma verdade clara aqui, nesses textos todos da Escritura, nessas explicações, e não há nenhuma mudança. Hoje estamos na 4ª aula. Já tenho o suficiente aqui. Se eu parasse o curso hoje, eu tenho certeza que tenho o suficiente para mudar a sua vida. Mas se você não está levando isso a sério, pare de assistir esse curso. Desligue agora mesmo, vá embora, esqueça isso. Porque isso será prejudicial a você. Deus não quer a sua atenção a um estudo como esse aqui. Esse estudo aqui é só para auxiliar você. Deus quer você. Ele quer que você o ame, que você o reverencie, que você o adore. Que você viva como se fosse o seguinte, olha, Moisés, quando estava lá e ele viu a sarça ardendo, e ele foi se aproximando e Deus diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Pois eu quero dizer a vocês, nós devemos viver a vida toda sem essas sandálias. Tira a sandália. Dispa-se de seu orgulho, da sua presunção, e revista-se de um conhecimento de Deus que faz com que nós vivamos como os serafins, cobrindo nossa face e nossos pés, aquilo que nós caminhamos, com santo temor e tremor diante de Deus. Quando você fizer isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai experimentar o mesmo deleite que os santos da Bíblia experimentaram e que pessoas na história, como por exemplo os puritanos, experimentaram. Que Deus nos dê essa graça. Que Ele nos ajude. Últimos conselhos sobre a Escritura. Aprenda como estudar as Escrituras. Procure reservar um tempo diário. É melhor ler pouco, mas ler com mais profundidade, com mais intensidade do que ler um montão de capítulos de uma vez. Tenha boas ferramentas, caso você precise estudar mais profundamente um assunto. E leia meditando, orando e aplicando. Então não só leia, mas leia e ore. Leia e medite. E aí você pega uma parte do que você leu de manhã e fica o dia todo ali meditando. Você pode fazer isso da seguinte forma. Você compra um plástico, que é um plástico para colocar cartas de jogos, de diferentes tipos de jogos, eu esqueci o nome agora, Slave, eu acho que é alguma coisa assim. Mas procura aí, plástico protetor para cartas, e vai aparecer isso para você. Como esse aqui. Esse aqui é um do Jeremias para estudar latim. Aí tem uma coisa aqui e a resposta na frente, né? Isso é para proteger. Aí você pega, coloca o texto bíblico aqui, pode imprimir ou escrever à mão, coloca no seu bolso. E aí você está lá na empresa trabalhando. Você foi no banheiro, voltou, tira, lê. E trabalha e medita ali naquilo que você acabou de ler. Então você vai toda hora trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Leia e medite e ore. Faça uma leitura lenta. Tome nota do que você está lendo. E observe o que o texto está ensinando sobre Deus. O outro conselho, sobre a leitura de livros, das confissões e de livros de teologia. Primeiro, procure ter bons livros. É melhor qualidade do que quantidade. Tem muitos bons livros sobre o ser de Deus, dos puritanos, de outros, dos reformadores. Procure ter. Reserve tempo diário para ler. Leia mesmo que uma página por dia. Se você está dizendo, não tenho tempo. Leia, comece com pequenas porções. Porque na medida em que seu coração se aquecer, você vai começar a organizar a sua vida e encontrar tempo para fazer mais. Mas comece com coisas pequenas. Não fale assim, eu vou ler 2 horas por dia. Não. Eu vou ler apenas uma página aqui. Vou ler apenas sobre um atributo. Lê sobre esse atributo, mas fica pensando sobre esse atributo.
Leia e medite. Ore antes e após a leitura. E estude com reverência, com adoração. Não tenha vergonha de estar lendo e dizer: que coisa linda! E dizer: glória a Deus, aleluia! Porque isso não é só dos pentecostais, isso é a expressão da alma que se regozija diante de Deus. Você não precisa fazer isso no culto, em voz alta, mas você pode fazer em sua casa. Talvez em voz alta, se você quiser. Ou num tom mais baixo, dizer: oh Senhor, glória ao teu nome. Bendito seja tu, Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma doxologia como as que estão na Bíblia. Mas se você lê e fecha o livro, e do livro vai para outras coisas, sem ter nenhuma consideração, sem nenhum efeito, pare. Comece de novo. Coloque seu coração no lugar. Ore e peça misericórdia a Deus, porque você está indo pelo caminho errado. Deixe concluir com essa citação. Agora, a última citação. Também do Crotes. A razão pela qual o temor do Senhor é o princípio absoluto da sabedoria é porque viver à luz da pessoa, presença e preceitos de Deus é o único modo de vida que se conforma com precisão à realidade. Temer a Deus é viver a vida como realmente é. Não que algum dia iremos conhecer o seu caráter plenamente, apreciar a sua presença ou estar conscientes de todos os seus mandamentos. Mas essa é a única atitude que nos coloca no caminho da sabedoria. Os insensatos, vivendo como se Deus não existisse, estão vivendo uma mentira. Temer a Deus não é algum tipo de nível avançado da elite cristã. É a realidade básica. Entende isso? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Isso é o básico. O mais básico. Se você não tem isso, você não tem nada. Então, espero que vocês tenham sido edificados, fortalecidos. Desculpe se às vezes eu fico um pouco efusivo, mas porque essas verdades estão ardendo em meu coração e eu não quero falar delas de modo frio. Então, realmente eu falo com uma alegria e um gozo profundo, porque eu sei que isso é a verdade que nós, como cristãos, principalmente reformados, estamos negligenciando terrivelmente para o prejuízo de tudo, de toda a aplicação da nossa fé. Mas Deus é bondoso, está agindo através da sua palavra e nós podemos aprender com a sua palavra. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, mas principalmente que você guarde e aplique, pense, medite sobre essas coisas e Deus vai dar a você essa alegria profunda no seu coração, na sua vida. Bom, que o Senhor te conceda então a sua graça, a sua paz, que Ele fortaleça você em todas as coisas. Saudações aos que chegaram depois, o Fabrício, o Rafael, a Daphne e o Misael. E aos demais que possam estar assistindo também a essa aula. Se essa aula foi edificante para você, compartilhe com outras pessoas. Coraje-as a acompanhar esta série de cursos sobre a vida piedosa. Nós vamos orar, pedindo a graça do Senhor mais uma vez. Pai celestial e Deus bendito, bendito seja o teu nome, pelo que aprendemos aqui, pela tua palavra que nos ensina que devemos temer o teu nome, que devemos viver para ti, à luz diante da tua presença, à luz do teu rosto. Dá, Senhor, a nós o temor devido e saber usar os meios para aumentar esse temor em nossa vida e em nossa atitude para com o Senhor. Ajuda-nos que glorifiquemos ao Senhor em tudo, que tudo na nossa vida esteja relacionado ao Senhor. Levemos em consideração, vivamos como se estivéssemos vivendo ali, junto à sarça ardente, porque estamos vivendo sempre diante da tua presença e o Senhor sabe de todas as coisas. Abençoa o restante desse dia. Faz-nos crescer e pensar sobre o que ouvimos. E que o teu nome seja honrado através desse curso. Pedimos, Senhor, a tua bênção. No nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Que Deus fortaleça todos vocês. A sua graça. E conceda a vocês
excelente dia, para que vocês se alegrem nele, esse Deus bendito e maravilhoso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje à tarde estaremos nos reunindo para o culto ao Senhor na Igreja Reformada de São Paulo, às 16 horas. Deus conceda a vocês sua graça e sua paz.